Olá, você que está acompanhando o nosso canal de filosofia aí de casa. Fica em casa, se tiver de sair, usa máscara. E nós hoje viemos pedir a Obatalá, primeiro orixá nascido, filho de Olumaré, que traga sua luz abençoada para hoje podermos aqui dar essa aula definitiva para a história da filosofia, por tratar de um assunto muito controverso. Platão, em sua obra, por diversas vezes, cita a sabedoria feminina como mais importante que a masculina. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no seio da metafísica, no seio do nascimento, da questão do ser, Platão insere que as mulheres teriam um acesso privilegiado. Que mulheres são essas? Então, hoje vai ser a nossa aula essa. A gente vai trazer uma obra chamada O Fedro e vamos ler os passos 244b, C e D. Fedro é uma obra que a gente não sabe localizar com exatidão na obra completa de Platão. A minha hipótese é que o Fedro foi escrito depois da República e antes do Timeu. Eu defendo essa hipótese numa tese de doutorado, que ainda não foi finalizada. Hoje vocês podem ver que estou de Prince of Persia. Vamos ler a passagem? A profetisa de Delfos e as sacerdotisas de Dodona, em seus delírios, prestaram inestimáveis serviços a Hélade, tanto nos negócios públicos como nos particulares, ao passo que, no juízo perfeito, pouco fizeram ou nada. Que essa loucura é capaz de ensinar? O que a loucura é capaz de ensinar? As mulheres sãs dizem pouco, mas no estado de frenesi báquico, elas são capazes de trazer algo que Platão julgava o mais alto. O mais alto conhecimento é quando uma sacerdotisa se deixa levar por um deus, né? E a gente conhece na história prévia da Grécia Antiga muito do que Dionísio, para onde Dionísio levava as sacerdotisas, né? Na obra As Bacantes, Eurípides nos mostra um ser arrogante, né? Que é o rei, e ele é levado por Dionísio, porque ele desafia Dionísio, é levado a Dionísio por uma floresta vestida de mulher, e lá ele vai ser devorado pela própria mãe, que no estado báquico não tem noção de que mata o próprio filho, mas um leão. Ela, com as outras bacantes, achava que elas estavam matando um leão e era o próprio filho. Né, na loucura, uma expiação de todo o mal. Nessa loucura que Eurípides explora, a expiação do mal maior, que é a arrogância de um rei, se encontra na mão das mulheres, né? Elas conseguem trazer aí uma lição que é o assassinato da arrogância de um rei que é passado, atravessado pela híbris de considerar-se melhor do que os outros. Então, essa cura, quem
a cura para a cidade como um todo, para a polis como um todo, quem traz é uma bacante, né, sob o feitiço de Dionísio. Espero que não precisemos chegar a tanto, né, no Brasil. Então, continuemos. A profetisa de Delfos. Onde é Delfos? Delfos é uma cidade nas proximidades de Atenas. Aqui eu trago um mapa. Delfos. Então, a gente pode ver nesse mapinha o quê? Templo de Apolo. E aqui eu gostaria de formular essa similitude divina entre Apolo e o Batalá. Né? Apolo é o deus que se apossa da sacerdotisa de Dodona com o fito de lhe conferir clarividência. Né? A sacerdotisa, ela conseguia ver passado e futuro, e ela falava a fala de Apolo e permitia que o grego de Atenas fosse para a guerra com sabedoria e conseguisse também resolver os problemas da polis com sabedoria. Então, aqui a gente tem o templo de Apolo, a câmara do oráculo, onde ficava a sacerdotisa sentada num tripé, né, como esse aqui, um tripé. E aí ela profetizava. Né? Aqui a gente tem também, em Delfos, o teatro. O teatro, ele era essa estrutura de público e palco. No centro do teatro, uma estátua a Dionísio, deus do teatro. Então, a gente vê que no recinto sagrado de Delfos era uma estrutura de uma cidade muito bem arquitetada, né? A arquitetura da cidade de Delfos era calcada numa matemática pitagórica. E o recinto, o templo de Apolo, era próximo, mesmo na estrutura vizinha à Câmara do Oráculo de Delfos. Mas o que a gente tem aqui? Há esse registro arqueológico também de sumo interesse, que é o fato das sacerdotisas elas ficarem sentadas numa estrutura que saía gás, acho que é o polureteno, né, que causava o transe da sacerdotisa. E esse gás foi já encontrado, era uma fenda no seio da terra, de onde saía um gás que causava o delírio na sacerdotisa de Delfos. Então, aqui eles encontraram essa fissura de onde saiu o gás. Mais ou menos no 2º século antes de Cristo, há registros de que essa fissura de onde saiu o gás fechou-se. Então, a sacerdotisa parou de profetizar, não por alguma questão divina, mas por conta dos próprios gases terem se calado. Quer dizer, a gente não sabe se é divino ou não, mas a fissura se fechou e os êxtases báquicos da sacerdotisa de Delfos não foram mais possíveis. Então, o Largo de Fala de Kerna, que era onde se situava o oráculo. Aqui mais um mapinha que mostra uma visão, como se diz, daquela câmara, uma câmera que vai ao céu, mostra como era a cidade mesmo, né, de Delfos, só que na vertical. Temos o templo de Apolo aqui do lado, a câmara do oráculo. Vocês podem ver que é uma estrutura gigantesca, né, para tornar essa previsão, né, o
caráter de profetisa da sacerdotisa de Delfos possível, né? A gente tem o edifício do tesouro, né? Porque cada profetisa, quando ela profetizava, a sacerdotisa ela era certeira, ela sempre acertava, segundo o Mário. Bom, eu posso trazer a bibliografia depois nos comentários. Ele considerou, fez uma vasta pesquisa, um alemão, acabou de ser traduzido o livro dele pela editora Delfos, e ali ele coloca pontualmente o que a profetisa profetizou e tornou possível a estrutura social de Atenas sobreviver durante tanto tempo, né? Superar tantas guerras. A guerra de Salamina, por exemplo, ela teria sido salva pela sacerdotisa de Delfos, que conseguiu prever que lá em Salamina viriam os persas e tocaiados seriam os persas pelos atenienses, por conta da ilha de Salamina, permitia um jogo ali de autodefesa dos gregos. Antes, né, dessa tocaia lá em Salamina, os gregos eles foram orientados pela sacerdotisa a sair da cidade de Atenas, a fugir, né, um pouco como no filme Bacurau, que eu recomendo, aliás, né, como as personagens de Bacurau fazem com relação aos alienígenas, né, que estão chegando na cidade, os alienígenas americanos. E em Bacurau eles conseguem também salvar a cidade da mesma forma. Vamos continuar a leitura do passo 244B do Fedro. Então, se mencionássemos a Sibila e todos os que, por inspiração divina, com suas predições, endireitam a vida de tanta gente, alongaríamos sem necessidade discurso com coisas muito conhecidas. Mas há um testemunho digno de menção. Os antigos que deram o nome a tudo não acharam que o delírio fosse qualquer coisa de feio ou desonroso. De outro modo, não teriam entrelaçado esse nome com a mais nobre das artes, a que permite predizer o futuro. Como denominá-la mania? Foi por a considerarem algo belo, sempre que se manifesta por dispensação divina, que a designaram desse modo. Porém, os modernos que carecerem Buzita, você quer participar do vídeo? Perdoem, eu vi aqui que eu estou lendo com uma entonação diferente. Manique é um elogio, né? Então, na leitura da tradução, isso se perdeu. Vamos ver o original, no grego mesmo, como está. Na nossa intuição de que o grego ele consegue manter algo do Iorubá. Nun deta megistaton agaton hemin gignetai diamanias teia mentoi doxei didomines retegar dehen Delphos profetis, Delphos profetis, que é a sacerdotisa, a profeta de Delphos, de Dodona, Iereai manesai men polode kai kala diate kai demosia ten elade ergazaston sofronisa e te braquia te ondem. Vamos nos ater aos conceitos mais importantes. Prolegontes, tomelon, o
estou usando epimartomasia, que é o de oneidosmania. Oneidosmania, né? A mania, ela é vista como uma ideia, dentro da ideia da mania, no seio desse acontecimento que para Platão não era acontecimento, era um ser nele mesmo, autó, que é a ideia, esse ser nele mesmo, né, que é a mania. Então, ele considera isso, né? A tradução perdeu um pouco a ideia, perdeu a ideia, que é o mais importante. Aí, como que Platão reúne o delírio na ideia? Talvez ele tenha tornado delírio menos delírio, ou não, ou ele tenha conferido a ideia no estatuto do delírio. Possibilidade. Aqui. Então, o maniqué é a mania, né? O maniqué. Porém, se você vê a mania sem o caráter de previsão, ela poder prever o futuro, né? Ela é mania sozinha. Reunir essa capacidade divinatória de divinar, de ver o futuro, essa possibilidade de ler o que os deuses estão dizendo e, com essa leitura, saber o que fazer no momento seguinte, ele chama de mantiqué. É a mântica, a arte divinatória. Então, Sócrates faz uma brincadeira, ele coloca só um T de maniqué, vira mantiqué, e fica maravilhoso. Porém, os modernos, por carecerem desse sentimento do belo, acrescentaram-lhe um T, com o qual ficou chamado mantiqué, arte divinatória ou mântica. Outro exemplo. Os indivíduos sensatos procuram conhecer o futuro pelo estudo do voo dos pássaros e dos sinais congêneres. Assim como no candomblé, o Platão considerava, na fala de Sócrates, aí nesse caso, que o ouvir os pássaros, o ver os pássaros, agora na quarentena, a gente está tendo a oportunidade de realizar isso, né? Que é, desculpa, a escuta dos pássaros da rua. Como meu amigo professor Simas muito bem considerou, né? Essa escuta dos pássaros, ela também tem um caráter divinatório, que Platão, inclusive, nomeia Oyo no Istiqué. Oyo no Istiqué. Que é a capacidade de você ter clarividência no estudo e na apreciação dos pássaros. Outro exemplo, os indivíduos sensatos procuram conhecer o futuro pelo estudo do voo dos pássaros e de sinais congêneres. E uma vez que essa arte, com a ajuda da reflexão, se esforça em adotar o pensamento humano, oiesis, de inteligência, nous, e de informação, história, foi essa a arte, a princípio denominada Oyo no Istiqué, que modernamente Oyo no Istiqué, a arte dos augúrios, graças à introdução de um ômega enfático. E, quanto à arte da divinação, ultrapassa em perfeição e dignidade a dos augúrios, tanto em relação aos nomes e aos respectivos objetos, na mesma escala, segundo o testemunho dos antigos, em nobreza ultrapassa o delírio, a ponderação. Um dom divino versus um talento puramente humano. Então, essa aventura
do pensamento que a gente está tentando e conseguindo realizar graças à escuta dos orixás aqui no canal, ela já foi legada por Platão, né? Platão coloca no seio de sua obra a capacidade das mulheres de ouvir o divino como de maior clarevidência do que qualquer sabedoria que o homem pode alcançar. Não é fácil conseguir alcançar esse grau de sabedoria, né, que está no delírio. Por isso, acredito que nós, aqui no Brasil, temos mais chance de ler Platão, de encontrar esse sumo, que ele coloca ideia, né? Essa suma ideia que eu consigo ver apenas como acontecimento, mas que Platão via como ideia, por conta da nossa cultura ter uma miscigenação africana, com a cultura africana, com as culturas quilombolas e com a cultura indígena, né? Meu avô foi quilombola, ele me legou essa capacidade. E eu estudo todo dia para conseguir me aperfeiçoar, um pouquinho que seja. Sei que ainda é deficiente, mas como ainda sou uma iniciante, vou aprendendo. Muito obrigada por sua atenção. Saiba que estarei aqui rezando, fazendo oferendas, agradecendo sempre essa oportunidade que é estar nesse momento histórico, único, da pandemia, da quarentena, uma oportunidade incrível para aprender, sobretudo, o valor da humildade. Então, fica essa mensagem, que a gente não alcança nem um pouco de sabedoria se antes a gente não tem humildade. Estou aqui me postando humilde para, nesses ventos, aprender o que os orixás têm a dizer. Essa força maravilhosa que nos permite ser. Saravá!